Ei, pessoal, segura esse coração laranja aí que hoje a gente vai arrebentar nessa sessão de perguntas e respostas. Eu deixei uma caixinha e tem tanta pergunta interessante. E isso é importante porque a dúvida de um é a dúvida de vários, né? E por isso que rende a gente estar junto aqui nesses domingos às 17h17, né? A gente vai absorvendo aí umas respostas, um conhecimento que vem da dúvida dos colegas. E hoje eu tô na vibe de interagir. As minhas filhas foram viajar com o pai e eu fiquei para fazer um curso que eu já estava de olho, mas eu estudei tanto entre ontem e hoje para, né, para dar conta, acelerar curso online, senão a gente fica levando a pendência um tempão lá para frente. Eu estudei tanto que agora eu quero interagir. Agora eu quero gente, mesmo que seja virtualmente aqui. Tô na minha folga, né? Mas um curso bem legal. À medida que vocês vão entrando, eu vou respondendo as perguntas, eu vou colocar coisas do curso que é da síndrome pós-Covid, da síndrome pós-vacina, né? Porque a gente tá vendo casos cada vez mais complicados de zumbido, cada vez mais rebeldes aos tratamentos que a gente fazia antes da Covid, né? E daí eu me inscrevi nesse curso e realmente tá sendo muito bom, né? Mas aquele sufoco, ou a gente pega um feriado para adiantar isso, para sair do atraso, botar isso na agenda paralela, ou senão esse negócio não dá certo, né? E a gente se inscreve e fica empurrando com a barriga aí um tempão, né? Então sejam todos bem-vindos aí, já tô reconhecendo uns nomes de gente que fez pergunta lá, né? Então vamos começar aqui. Sintam-se todos abraçados aí, enquanto vocês vão se cumprimentando e me cumprimentando. Um beijo e um abraço aí para todos. Vamos começar aqui. Deixa eu só ver a primeira pessoa que fez pergunta, que eu achei bem interessante. Otite média não tratada gera zumbido? Então, otite média, infecção do ouvido médio, tá? Eu diria que a otite média tratada ou não tratada pode gerar zumbido. Veja bem, como o zumbido é consequência de perda auditiva na maior parte das vezes, algumas pessoas que estão na vigência da otite média têm um catarro no ouvido médio. É óbvio que isso temporariamente diminui a audição. Então, temporariamente, essa pessoa pode ter zumbido. A otite vai embora, o zumbido vai embora. Mas, de fato, algumas vezes o zumbido pode ficar como uma sequela porque algo ali no vírus ou na bactéria atingiu o ouvido interno também. Então, não era só uma secreção na orelha média, e sim algo que deixou uma cicatriz ali na cóclea. E daí fica o zumbido. Mas não depende de não ter sido tratada, tá? Então, eu já vi casos, eu fico sempre com os problemas, né, dos pacientes. Então, eu já vi casos de pacientes que foram medicados adequadamente e, mesmo assim, o zumbido acabou aparecendo ou persistindo, tá? Então, não colocaria a culpa na falta de tratamento. Às vezes, o germe é mais agressivo, ele não fica só na orelha média, né? Tem toxinas que invadem a cóclea, né, ou a corrente sanguínea, então pode acontecer algum efeito aí indesejável, né? Enfim, eu vou ficar me revezando aqui, hein, entre a caixinha e vocês, tá bom? Então vamos lá. Quem mais que fez pergunta aqui interessante? Olha lá, ó. Como fazer para melhorar a minha audição que cai porque tá na crise da doença de Meniere ou da síndrome de Meniere, tá bom? Então, a gente já falou isso algumas vezes, né? Mas como a gente tá na onda de aumentar os seguidores, vamos lá repetir. Então, a síndrome de Meniere é um dos tipos de labirintopatia, né? A gente tá aqui evitando falar a palavra labirintite. Então, labirintopatia, doença do labirinto mais comuns que existe. Então, tipicamente, gente, veja quem de vocês se identifica com Meniere, ou pelo que eu vou contar, ou porque já sabe de outros profissionais que tem Meniere, né? Então, o típico do Meniere é assim, tá tudo muito bem, aí chega um tsunami na sua vida. Esse tsunami é composto por vertigem, então uma tontura que roda na maior parte das vezes. Essa tontura, a vertigem, um certo mal-estar pode durar horas a 2 dias. Ouvido tampado, uma perda de audição
e um zumbido. Às vezes, um incômodo com sons. Em geral, você precisa ter 3 desses sintomas. Vem numa crise, o tsunami, e vai embora e acalma. Nessa calmaria, pode ir tudo embora e a pessoa fica sem nada, ou alguma coisa pode deixar um rabicho. Então, o zumbido melhora, mas não vai embora. A audição melhora, mas não vai embora, né? Então, a síndrome de Meniere é isso. Ela, em geral, ela está ilustrando que lá dentro do ouvido, dentro do líquido do ouvido, existe uma pressão alta, que não tem nada a ver com a pressão alta aqui sanguínea, tá? Então, a ideia é, quando vem a crise, aparecem os sintomas. A pergunta da pessoa é como fazer para melhorar a minha audição que cai porque está na crise. Então, o melhor jeito seria não entrar em crise. Quer dizer, o que você pode fazer preventivamente para você diminuir sua chance de crises? Como você pensa em qualquer coisa que tem crise, enxaqueca, né? A ideia não é só como é que eu trato depois que dói, é o que eu faço para eu não ter a próxima enxaqueca. Então, a filosofia com Meniere é a mesma coisa. Então, o que você pode fazer? Bom, ótimo. Tô fazendo, ou nem sei o que fazer, apareceu a crise. O que eu faço? Medicação, tá? Então, isso sempre precisa vir do seu médico otorrino que tenha alguma prática com Meniere. Medicação vale a pena na crise. Tirar os alimentos inflamatórios, porque o ouvido tem muito a ver com comida, muito a ver com comida gostosa, daquelas que agrada 10 entre 10 brasileiros, a menos que eles tenham consciência, né? Precisa tentar acalmar o que der, porque o Meniere tem muito a ver com o estresse também, então forma um ciclo vicioso, e ver se vitaminas, minerais e hormônios estão em dia. Lógico que isso não dá muito para ver na crise, né? Mas tratar essas disfunções de vitaminas, minerais e hormônios é estabilizar o funcionamento das células, e daí também diminuir essa questão de crise. Água é muito importante, hidratação é um santo remédio, tem muita gente desidratada nessa vida. Faz parte das nossas perguntas para todo santo paciente de primeira vez, quanto que você bebe de água, tá? Então, muita gente não bebe nem 1 litro, muita gente fala, eu não tenho sede, né? Então, água é muito importante e mudar o estilo de vida. De fato, atividade física, alimentação, uma meditação, algo que seja, que coloque a válvula de escape do estresse em dia, para você não ficar acumulando aí ansiedade, tá bom? Então, resposta longa, mas a gente aproveita, né, e já atualiza vocês aí. Agora deixa eu ver alguém daqui, deixa eu ver aqui. Água de boa qualidade, isso. Quem mais? Limpeza do terreno biológico, ótimo, né? A ideia, tem uma figura que eu vi aqui no Instagram, que é um peixinho, um peixe num aquário com a água suja, né? E o peixinho todo doente. E a pergunta é, como é que você faz para tratar o peixinho que está doente, né? Então, você dá remédio, você dá comidinha? A resposta é, troca a água. Muda o ambiente aonde o peixe está. E daí o peixe fica com a carinha feliz. Então, isso é melhora do terreno biológico. Não é, tô com Meniere só, qual é o remédio que eu vou botar? O que é tudo que eu tô intoxicada aqui, que tem de lixo dentro de mim, que eu preciso colocar para fora, né? Inclusive o lixo emocional. Muito bom. É possível ter zumbido e disfunção temporomandibular e não ter relação entre eles? Claro que é possível, Edson Santos. Boa pergunta, tá? Então, zumbido é algo comum, disfunção temporomandibular é algo comum, né? Então, o que a gente precisa ver? Um tá causando o outro, ou ambos são filhotes de uma mesma mãe, né? Filhotes de uma mesma origem.
Por exemplo, né, a disfunção temporomandibular e o zumbido podem ser frutos de um estresse, né, de uma sobrecarga aí adicional ou de um impacto muito importante, tá? Eles podem. Então, um é como se fosse irmão do outro. Um não dá o outro, um é só companheiro do outro, tá? Então, pode ter. Mas, até se prove o contrário, a ideia é que quando a gente acha, por exemplo, se eu tenho um paciente com zumbido, eu sempre faço hipóteses, plural, de propósito, com S lá no fim, hipóteses. E quando a pessoa tem a disfunção temporomandibular, se ela não está em tratamento, eu sempre encaminho. Agora, se já é aquela pessoa, eu tenho disfunção, eu já uso placa, já uso aparelho, já corrigi, já fiz fisioterapia, eu deixo a disfunção lá no banquinho dos réus, né, dos suspeitos, mas aí eu vou tratar de outra maneira, tá? Se ninguém investiu na disfunção dela, aí eu vou fazer o encaminhamento. Então, é mais ou menos assim que a gente vai se virando, tá bom? Ótimas perguntas. Deixa eu puxar mais alguma aqui da caixinha, né, para valorizar quem respondeu. Vamos lá. Caixinha volta aqui. Ó, vou puxar essa só porque a resposta vai ser rapidinho. A causa do zumbido pode ser problema na cervical? Sim, vai valer a mesma resposta que eu dei para essa questão da disfunção temporomandibular. Lembrando que essa musculatura aqui da mastigação vai estar em sinergia com essa musculatura aqui da cervical. Tô falando de musculatura. Então, eles já trabalham em sinergia de qualquer jeito, tá? Então, elas podem ter a ver entre si e cada uma delas com o ouvido. Lembrando que a ATM é o vizinho da frente do ouvido, o pescoço é o vizinho de baixo do ouvido. Então, às vezes é uma dupla de sinergia, às vezes é um trio aí de problema, tá? Então, pode sim. Quem mais? Mais uma aqui. Vamos lá. Ai, a pergunta que não quer calar. Quase sempre que eu abro essa caixinha aí, tem essa pergunta. Zumbido tem cura? Eu vou botar para vocês responderem com sim ou não. Não é o zumbido de vocês, porque lembra, em grupo de apoio, normalmente tá presente quem? Quem tá com zumbido. Ou seja, não curou, tá? Então, tira a cabeça do de vocês e pensa no que vocês já ouviram, já leram. Zumbido tem cura? Sim ou não? Sim ou não, talvez, pode ser, etc, etc. Vamos lá. Enquanto isso, deixa eu dar uma força aqui. Enquanto isso, eu vou planejando aqui o que responder. A senhora é maravilhosa, ainda tentando encontrar um profissional que entenda ou menos se interesse por zumbido na minha cidade. E digo, não tá nada fácil. Eu acredito. Olha, por sorte, essa pandemia deu um fruto bom, que é a gente poder trabalhar online, né? Então, hoje dá pra gente atender pessoas do Brasil inteiro, se for o caso. Mas a gente sabe, né? Realmente não é fácil encontrar otorrino, principalmente dentro desse esquema escravizante que é atender no plano de saúde, né? Que as consultas acabam sendo de 10 minutos, né? E tem muita coisa pra gente ver no zumbido, acaba inviabilizando. E as respostas estão chegando, sim, 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 para alguns, sim, relativo, sim, depende do zumbido, sim, não, depende do grau não, Regina. Faz sentido a sua resposta, mas não é do grau que depende. A gente tem na pesquisa que a gente publicou ali, que eu sempre falo, né, há 2 anos atrás já, com os primeiros 80 casos que a gente entrevistou, não são todos de cura minha, tá? São curas de vários colegas que eu fui a jornalista, reuni isso tudo para fazer uma publicação com os 80 lá em 2021 e agora a gente já tá com 160 e poucos casos. Eu quero chegar em 200 para publicar de novo. Então a gente viu que pessoas com grau 10 de incômodo, de 0 a 10, 10 de zumbido, também se curaram, tá? Então foi algo que mudou a minha cabeça e eu quero que mude a sua também. Então, muita gente tá aqui respondendo que sim, porque já me ouviu falar algumas vezes sobre isso, né? Então, a gente tá acostumado a pensar em cura como, olha, sumiu como se fosse a cura sei lá, de qualquer doença viral, né? Sumiu, não vai voltar mais, né?
mas a ideia não é isso. Então, cura no dicionário é desaparecimento de sintomas, tá? É que cura pra mim, que sou a pesquisadora que tem que convencer um monte de céticos no mundo inteiro, a cura tem que ser algo mais rigoroso do que o Aurélio, o dicionário, tá colocando. Então, cura pra gente é pelo menos 6 meses sem nada de zumbido. Não é um zumbido baixinho que não me incomoda, ou um zumbido que vai e vem, e daí eu não tô nem aí, eu tiro de letra. Não, é 0 zumbido por pelo menos 6 meses, é isso que a gente chama de cura. E por que esse rigor todo? Porque não adianta eu que já sei que zumbido pode ter cura, porque eu mesma sou um caso de cura. Eu já sei. E eu tenho que ir contra o status quo, a gente tem que, né, criar uma estratégia que seja confiável de acreditar, né? Enfim, então é por isso que eu sou rigorosa, tá? Mas antes de ter cura, as pessoas passam pelo estágio de melhora parcial. E o que é isso? Vamos pensar, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui na mão. Hoje não estou preparada para essa coisa, mas vamos lá, vamos pegar minhas tranqueiras aqui. Então, imagina que a gente tá aqui. Imagina que a gente tá aqui, ó, lacinho do Novembro Laranja. E eu quero chegar aqui, que é a cura do zumbido, tá? Então, a pessoa tá aqui, sofrendo horrores, tá lá na primeira consulta com alguém, tá desesperada e querendo chegar aqui, tá? Então, o que acontece? Determinados tratamentos que o profissional vai fazer vão permitir com que a pessoa ande para frente. Só que não curou ainda, porque cura é aqui. E ela, às vezes, só quer isso aqui. Ela só interessa a cura. E para mim, não interessa só a cura. Cura é sonho de consumo. Mas eu já tô... Sim, tem muito paciente que me fala, doutora, se eu melhorar 50%... já tá bom, eu já consigo ter uma vida normal. Então eu já entendi com os pacientes que a cura não é a única opção que deixa todo mundo feliz, contente e com a vida normal, não é. Então eu tive que fazer essa pesquisa para calar a boca, literalmente, de quem fala zumbido não tem cura, porque se tem para alguns não dá para falar zumbido não tem cura para todo mundo, só que a cura, como em qualquer doença dessa vida, não é para todo mundo. Em qualquer doença, em câncer, em enxaqueca, em qualquer coisa, não é todo mundo que chega na cura, tá? Mas é isso que a gente tem que entender, que não dá para falar zumbido não tem cura aqui na primeira consulta, porque isso é algo extremamente desanimador da pessoa ir para frente. Isso aqui é sentença, principalmente para quem está desesperado. Então, a ideia é que os casos que chegaram aqui na cura simplesmente foram caminhando dentro de um determinado tratamento que foi variado. Por que o tratamento foi variado? Porque as causas dos zumbidos de quem se curou era variada. Olha a coerência da coisa, tá? Então, eles foram caminhando até que o zumbido sumiu. E a frase que a gente mais ouviu entrevistando os pacientes foi assim: doutora, um dia o meu zumbido não estava mais lá. E eu mesma falei essa frase, quase isso, né? Quando eu já contei pra vocês, né, também, no meu caso eu tive zumbido psicossomático quando minha mãe morreu, em julho vai fazer 24 anos, e eu fui pra terapia para lidar com o luto, não com o zumbido. E quando eu tava com 2 meses de terapia, a psicóloga falou assim: Tani, e seu zumbido que você não comentou mais? E daí eu parei para prestar atenção, não vi, fechei os ouvidos aqui, prestei atenção, e um dia ele não estava mais lá. Eu nem sei quando foi que ele sumiu, porque foi melhorando aos poucos ao longo da terapia que eu fiz para lidar com o luto da perda da minha mãe, que foi a origem do meu zumbido, tá? Então assim, óbvio, a psicologia, a terapia, ajudou no tratamento do meu zumbido, que foi emocional, e ajudou no de outras pessoas também. A alimentação é o instrumento de cura das pessoas que têm zumbido por alteração alimentar. A fisioterapia, a placa, o dentista e o fisioterapeuta são os profissionais que podem fazer curar um zumbido que é odontológico ou cervical. E assim por diante. É por isso que tem vários tratamentos que podem ser o caminho
da cura, mas nem todo mundo chega na cura. Então, hoje eu trabalho com os meus pacientes na primeira vez, aqueles que falam, nossa, zumbido tem cura, tem cura, só tá pensando na cura. Vamos ajustar uma outra expectativa. Como te parece melhorar 50% do seu zumbido? A maioria das pessoas fala, nossa, muito melhor. Então vamos com meta curta. Vamos com meta curta. Assim a gente não vai nem se afobando, nem se frustrando, porque cada caminhada, aliás, toda caminhada é literalmente um passo de cada vez, né? Então acho que isso que é importante, tá? Fiquem com a minha ideia. Zumbido pode ter cura sim, não é que tem para todo mundo, mas realmente o zumbido não tem cura, não é uma frase válida hoje à luz da ciência. E olha que a gente penou bastante para conseguir chegar no ponto de reunir uma casuística para o povo acreditar naquilo que eu já sei há 24 anos atrás, né? Mas enfim, tudo com as suas etapas, tá bom? Ó, só de ter tratamento já é um sucesso. Como descobrir a causa do zumbido. Então, sempre a investigação médica do ouvido dos vizinhos, do cérebro, da mente, da ATM, do pescoço, da digestão, nos exames de sangue. Então, descobre a causa investigando. É um trabalho de detetive, tá bom? Quem mais aqui que vocês estão falando, doutora? Para mim já levo como som do universo, então vivo em paz. Adriana, olha aí, que bacana. E fora que, em paralelo com os tratamentos, eu vejo que os pacientes vão mudando mindsets, né? Então, assim, ó, já levo como som do universo, ou som do silêncio, como algumas pessoas falam. O que importa é a pessoa melhorar, né? E existem várias formas de melhorar a ponto de sair daquela angústia, não consigo dormir, não consigo me concentrar, tô desesperada. Nossa, tem que sair desse estágio, né? Tem que sair desse estágio, né? O resto é lucro. Beleza. Você trouxe esperança para o meu desespero. Que bom, que bom. Então, primeira coisa, me ensinaram, a minha psicóloga lá atrás, né? Ela me ensinou a riscar desespero do meu vocabulário. Nem penso e nem falo em desespero, porque essa é uma palavra muito carregada negativamente. E quando as pessoas saem então repetindo, nossa, eu tô desesperado, tô desesperado, tô desesperado. Gente, que tal a gente baixar um pouco a carga e falar, eu tô preocupado, eu tô incomodado, tá? Não é que vai mudar seu sentimento, mas a carga toda que vem envolvida diminui. E a gente não precisa ser o nosso próprio inimigo, né? A gente realmente não precisa. Então, beleza. É bom quando a gente tem a oportunidade, né? Nem que seja falar pela 100ª vez, né? Mas, de qualquer jeito, explicar para quem tá entrando. Não fui curada, mas o zumbido não me atrapalha. Vivo normal. Olha aí, outro exemplo. Muito bom, Celibela. Qual o tempo da crise de Meniere? Porque acontece uma baixa na minha audição do ouvido direito. Será que recupero? Acabei de responder sobre Meniere, né? Então, as crises duram, em geral, de horas a 2 dias. Passei por 4 especialistas aqui na Inglaterra e dizem que não tem o que fazer. Meu barulho é igual turbina de avião. Uso aparelho, mas não tenho clareza em uma conversa com barulho de background. Então, ó lá, Inglaterra. Aí tem o Lawrence McKenna, se bem que ele é um psicólogo, ele não é médico. Não tá me vindo nenhum médico realmente da Inglaterra na cabeça. Mas o Lawrence McKenna é muito bom como mudança de mindset. É lógico, você já tá com o aparelho auditivo porque você tem uma perda de audição. E eu entendo que essa perda de audição, mesmo com o aparelho, essa perda te limita ainda para ter essa clareza. Nunca pense que é o zumbido que te limita para ouvir, tá? Quem limita para ouvir é a perda. E dependendo do grau de perda e do grau de entendimento da fala, o aparelho não faz milagre, né? Então ele é melhor do que nada, mas ele não é perfeito, tá? Então regulagem do aparelho para audição e para o zumbido, isso é importante. Tentar ver por que você tem a perda, porque provavelmente você tem o zumbido por causa da perda. A pergunta é por que talvez você tenha a perda, tá?
Se por acaso, né, como a gente começou falando de pós-Covid aí, se o seu zumbido e a sua perda tiverem algo, né, da pandemia para cá, não forem mais antigos, né, pensa em procurar um médico aí que seja mais nessa linha integrativa, né, que vê a pessoa como um todo e que esteja ligado aí no pós-Covid, né, porque ver vitaminas, minerais, nutrientes, isso tudo faz diferença pro ouvido também, tá bom? Beleza, vamos lá, nas perguntas da caixinha. Putz, eu acho que essa pergunta, vou botar, mas acho que ela não tá completa. Ontem à noite eu tava comendo e do nada, ao redor do ouvido, tipo dentro e fora, algo a ver com zumbido? Então não sei o que você quis dizer, vamos pensar. Eu tava comendo e do nada, ou pode ser dor, então a gente tá comendo e de repente tem uma dor ao redor do ouvido, né? Tipo dentro e fora, pode ser um sinal de disfunção temporomandibular, principalmente se está comendo coisa dura, se está mastigando mais de um lado do que do outro, então tá fazendo assimetria de mastigação, né? Que nem quando eu vou para academia e faço assimetria do exercício, né? Faço muito mais esforço aqui, quanto mais eu faço isso, maior a chance de eu ter dor no ombro ou no cotovelo, tá? Então, a mastigação também, dentro de uma certa assimetria, deve ser o mais equilibrada possível. Então, dor é uma possibilidade. Mas se você falar assim, ó, eu tava comendo e do nada comecei a ouvir um barulho no meu ouvido, aí sim, a princípio isso é zumbido, tá bom? Então, se for o caso, volta lá na caixinha. Deixa eu ver mais uma aqui da caixinha. Que mais? Vamos lá. Se o zumbido é muscular, a alimentação influencia na piora? Ótima pergunta. Se o zumbido é puramente muscular, a tendência dele é piorar com contraturas, dores musculares ou estresse, não com a alimentação, tá? Mas o que acontece? Nem sempre a pessoa tem uma causa só de zumbido, tá? Então, se em paralelo com o seu zumbido muscular, você reparar que quando você come ou bebe alguma coisa diferente, o seu zumbido piora, tem que prestar atenção também. Então, o zumbido muscular pode piorar quando você vai para academia, faz esforço, fica muito tempo no computador, né? Ou dirige muito tempo, gente que fica muito aqui grudado o ombro com a orelha. Tem que lembrar que o ombro é sempre longe da orelha, né? Como se eles fossem daqueles inimigos, assim, não dá para chegar junto, que começa a brigar e precisa da turma do deixa disso, põe um para lá e um para cá. Então, ó, ombro sempre longe das orelhas, tá? E não assim, nem para carregar peso, nem para dirigir, nem para trabalhar no computador, tá? Que mais? Vamos aqui para vocês. Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui. Quem mais? Deixa eu rolar lá para baixo. Explica como a via auditiva comunica com as vias de dor, por favor. Tá, então, bem resumido. Tudo que vem do ouvido aqui segue por uma via para o córtex auditivo. Então, é uma estação lá dentro do cérebro. Tudo que vem da musculatura, das articulações, dos ligamentos, segue uma outra via pelo corpo até chegar no cérebro, que chama córtex somatosensorial. Então, existe uma estradinha que segue para o córtex auditivo e outra estradinha que segue para o córtex somatosensorial, tá? Cada um leva as suas informações, a auditiva e a muscular, contratura, dor, tato, pressão, etc, tá? Então, num determinado nível da escadinha, tem uma estrutura que chama núcleo grácil e cuneiforme, que tem comunicação com uma estrutura do outro lado, na outra escadinha, que é o núcleo coclear dorsal. Então, existem fibras, anatomicamente existem fibras comunicando núcleo grácil e cuneiforme. Então, por isso que algumas pessoas, quando estão levando informação muscular para o cérebro, percebem que o zumbido muda.
piora, melhora, muda o tipo para pito, para chiado, porque elas têm essa interação entre os degraus ali das duas escadinhas mais intensivamente estimulada do que outras pessoas, que pode virar para lá, para cá, e fechar a boca e ó, não muda nada o zumbido. Então, bem resumidamente. Eu tenho um enxame de abelhas dentro da minha cabeça, Janete, é um tipo de zumbido. Qual o melhor tratamento da síndrome de Meniere? A gente já respondeu lá no comecinho. Vou te sugerir, depois que eu postar a live, você começa, foi bem no comecinho, tá bom? Você assiste de novo. Quem mais? Doutora, fiz os exames de audição, vitamina C e não deu nada e meu zumbido aumentou. Já não tenho que investigar. Exame de audição e vitaminas, não deu nada, não sei dizer. Cris Alves Esteves, não sei te dizer. Né? Vou aproveitar isso, que tem uma pergunta lá na caixinha, que era assim, dá para ter zumbido e não descobrir a causa? Claro que dá, né? Ancestralmente, a gente vinha com essa ideia. Sei lá, porque aparece zumbido, é tudo idiopático, né? E daí, com as pesquisas, com as investigações, a gente vai vendo que tem explicação para vários dos zumbidos, tá? Só que algumas vezes, ou você explica, mas o tratamento de acordo não surte resultado, ou você não explica, você não acha alguma coisa. Então, vamos pensar. O zumbido por causa da perda de audição da idade. É uma causa bem comum, né? Porque todo mundo envelhece, todo o sistema auditivo muda e 3 a cada 10 idosos tem zumbido. Ou seja, é algo comum. Só que mesmo que eu coloque um aparelho auditivo nas pessoas que têm zumbido por causa da perda da idade, eu não consigo reverter a perda da idade. Então, a causa está esclarecida e o tratamento não surte o resultado esperado, não reverte a situação. Então, a medicina é cheia dessas coisas, tá? Aproveitei e já respondi a de lá, tá? Existe algum tipo de zumbido que se repete mais? Não sei se eu entendi que se repete mais. O que são os mais comuns? São os chiados, os apitos, as cigarras, grilos, panela de pressão, tá? Então, acho que é por aí. Ah, foi eu, doutora, de nada, uma dor tipo na mandíbula. Ah, entendi, veio o complemento daquela pessoa. Ontem estava comendo e do nada, então veio uma dor. Tá, então é isso mesmo. No fim eu já tinha respondido. Estresse causa zumbido? Gente, Márcia Ondular. O que vocês acham? Vou jogar para vocês. Estresse causa zumbido? Aliás, vou mudar a pergunta. Quem de vocês acha que o estresse de vocês causou ou piorou o zumbido? A resposta aqui, se causa sim, porque eu mesma já falei do meu caso, né? Que se o meu caso apareceu quando minha mãe morreu, é lógico, né? Tem que ter tido a ver com um puta pico de estresse, que foi uma morte bem inesperada, tá? Agora, eu quero saber de vocês, quem é que percebe, ó, eu tô estressada com sei lá o que, estressado ou estressado, meu zumbido vai lá pra cima, né? Ok, Fernando, eu. A figura desse grupo, esse Fernando. A Lívia, eu acredito que sim. A Eliara, eu. A Rosilene, sim, o meu aumenta. A Lívia, sim. A Celibela, pra mim, não. O Edson falando, não só o zumbido, como outras doenças também pioram, né? Outros problemas de saúde pioram com estresse. O Ricardo Furtado, sim, altera. A Iraci Mota, eu pioro. A DLPB, sim, aumenta. Enfim, a resposta tá aí dada, né? De fato, o estresse é algo muito importante da cabeça até a unha do pé, do cabelo até a unha do pé, né? E por algum motivo a gente tem para-raios diferentes no nosso corpo, né? Porque hoje eu visualizo o estresse como se fosse assim, é uma onda muito forte, é uma energia impactante que tem que ir para algum lugar. E assim como a água, né, lá na montanha, no topo da montanha, a água tem que descer por algum lugar, porque é uma energia jorrando ali para baixo.
Se ela encontra um obstáculo, ela dá a volta numa pedra, por exemplo, uma pedra, ela dá a volta e ela vai escorrer até chegar lá embaixo, tá? Então, com essa imagem da água descendo a montanha, encontrando o caminho mais fácil para deixar aquela energia fluir, eu penso nisso como se fosse o estresse no nosso corpo. Aquela implosão tem que ir para algum lugar, tá? E provavelmente ele vai achar o caminho mais fácil, que é ou um direto ou um do órgão mais frágil, tá? Então, isso, por enquanto, é assim que tá, a minha cabeça tá organizada para entender por que algumas pessoas com estresse vão fazer gastrite, outras vão fazer diarreia, outras vão fazer enxaqueca, outras vão ter um ataque de asma e as outras vão ter ou zumbido, ou perda súbita de audição, ou tontura, ou dor nas costas, né, ou na cervical, ou lá na lombar. Enfim, é muito variado. Um fator, né, espalha por lugares diferentes. Então, acho que tem a ver com o que o colega aqui estava falando. O zumbido piora e outros problemas também. Então, a gente teria que manejar o nosso estresse. E como que a gente pode manejar o nosso estresse se a vida é cheia de estímulos, de situações de conflito, de coisas que te colocam em conflito, que testam você com você mesma, né? Ou você mesmo, né? Então, testam você com o que você carrega. Por isso, hoje eu acho que muito mais do que só tomar remédio, que é a ideia que muita gente tem, eu vou no psiquiatra, eu vou tomar um calmante, etc., né? Não desmerecendo de modo algum, mas a ideia é muito mais a gente crescer em autoconhecimento e a gente entender, né? O que a gente pode e a gente não pode fazer, quais são as nossas limitações e o que a gente pode fazer mudancinhas, assim, de mindset, eu falo mudar a chavinha, né? O que a gente pode fazer de mudança de mindset que vai aliviar a pressão que a gente carrega ou a pressão que a gente se impõe, né? A gente se coloca como eu tenho que dar conta, e esse é o meu perfil, né? Já sofri bastante com isso. Ou a pressão que a gente recebe das outras pessoas para fazer, para os chefes, né? Marido, etc., que a gente recebe de outras pessoas para cumprir determinados papéis que às vezes a gente não dá conta, né? Então, essa questão de autoconhecimento é uma viagem só de ida, né? Acho que é algo extremamente produtivo e que vai ajudando a gente a lidar com os estresses de todo dia. Porque a carga continua vindo, né? Mas ela não tem que afetar, ela pode não afetar a gente da mesma maneira que afetava antes, né? De investir no autoconhecimento e nas mudanças de mindset, né? Beleza, deixa eu puxar mais uma aqui. Gente, hoje eu vou ficar nas perguntas, tá? Porque tem muita coisa aqui. Eu vou deixar para chamar a Estrela no domingo que vem. Quem mais aqui? Vamos ver uma pergunta diferente. Doutora, o que significa tratar o zumbido de forma holística? Dá certo? Interessante e difícil a sua pergunta. Vamos lá. De forma holística. Então, holístico é tudo que se refere ao holismo. Holismo é a generalidade, a globalidade, a totalidade da pessoa. Então, hoje eu penso em holístico como sinônimo de integrativo, que é o que a gente tenta fazer. Hoje, meu pensamento dentro da medicina é medicina integrativa. Então, a gente tem que olhar todos os órgãos, não só o ouvido. A gente tem que olhar a questão do comportamento da pessoa, das crenças limitantes, uma série de coisas, tá? Então, eu vejo o holismo como integrativo. E daí, cada profissional vai aplicar essa parte integrativa dentro daquele ponto de vista que ela consegue. Então, vamos pensar aqui, de novo, vamos botar minha plaquinha aqui da gratidão. Ela é um objeto como outro qualquer, tá? Então, vocês estão vendo essa parte. Vamos supor que vocês fossem, sei lá, qualquer outro profissional de saúde que não seja médico. Então, vocês vão ver o paciente desse lado. Eu, como médica, posso ver o paciente desse lado, né? Alguém
pode ver o paciente desse lado, de cima e de baixo, etc. Então, o holismo é tentar enxergar o todo, lógico que pela ótica que quem vê está mais acostumado a ver. Agora, se dentro dessa pergunta você quis me dizer, se você quis me perguntar, porque a outra pergunta é, dá certo? Olhar o todo dá muito mais resultado do que olhar afunilado, né? Ter uma visão global é muito melhor do que ter uma visão limitada. Isso pensando que você vai ter bastante tempo para tratar o seu paciente. Por exemplo, eu que tenho na primeira consulta e quando vejo umas pessoas absolutamente desesperadas, elas não estão no momento. Não estão no momento de trabalhar por si mesma, não estão no momento de investir, elas estão no momento passivo, estão no momento de chorar, estão no momento só de receber. A gente dá o que pode e a gente que vê integrativamente fica numa zona de desconforto porque a gente tem que esperar a pessoa chegar no momento que ela quer fazer aquilo que precisa fazer. Então, o dar certo ou não dar certo é bem relativo. É bem relativo. Então, eu não me arrependo de modo algum de ter ampliado meu campo de visão, tá, para medicina integrativa, porque hoje, eu com os suspeitos, a gente mapeia muita coisa. E tem pacientes e pacientes. Apesar do meu raciocínio, tem pacientes e pacientes, tá? Agora, vamos pular para outra parte do dar certo. Se você, por acaso, quis me perguntar se, sei lá, o cone chinês dá certo, alguma coisa que seja considerado holístico, assim, não tenho nenhuma informação para te passar, tá? Então, tomara que eu tenha entendido direito aí a sua pergunta. Quem mais? Vamos ver aqui de vocês agora. Eu vou para lá e vou para cá, né? Comecei a ter sintomas de perda auditiva e zumbido. Diagnosticado otite crônica. Tá indicado cirurgia. Pode sumir o zumbido após a cirurgia? Thelma, pergunta complicada, né? Otite crônica, eu imagino que você provavelmente vai abrir a mastoide, né? A menos que você tenha só uma perfuração timpânica, né? Uma perfuração que possa ser fechada. Se não, uma otite crônica com a tomografia mostrando alteração da mastoide, talvez tenha que abrir aqui por trás, né? E quanto mais complexa a cirurgia, menor a chance de voltar a audição ao normal. Se o seu caso de otite crônica, otite média crônica, for só uma perfuração que não fechou, sim, é um caso mais simples e o fechamento da perfuração com o enxerto de uma fáscia que sai aqui da parte de cima, pertinho do músculo temporal, pode melhorar a audição e melhorar o zumbido, sim, tá? Mas tá muito incompleta essa história aqui para eu poder te responder de acordo, tá bom? Quem mais? Eu tenho zumbido há 6 anos, avaliado em 25. 25 o quê, Vera? Com o Covid, ao terceiro dia percebo que ele piorou, fiz exames, passou de 25 para 45. Aprendi a relativizar. Incomoda-me quando o ouvido tapa. Tá, então tem muita coisa aqui. Bom, primeira coisa, 25 decibéis é o zumbido ou é o seu nível de audição? Se for o seu zumbido, 25 decibéis, precisaria ver se é nível de audição, é NA, nível de audição, ou se é NS, se é o nível de sensação. Então, a medição correta do zumbido é em decibel, nível de sensação, tá? Porque se tiver em nível de audição, a gente precisa saber como estava a sua audição. Então, não dá para ser essa conversa jogada assim. Mas se você piorou de 25 para 45, é uma piora que pode ter sido da audição com a Covid ou pode ter sido só do zumbido. Então, veja, né? Quanto mais a gente entende, mais a gente vai dicotomizando as coisas aqui, tá?
Mas que ótimo que você aprendeu a relativizar. Esse é o lado bom da coisa ruim, tá? Mas o zumbido já existia antes. Se não me engano, nas pesquisas, 40% de quem já tinha zumbido pré-Covid, passa pela Covid, 40% acabam piorando. É bastante coisa, né? E de quem não tinha zumbido e passa pela Covid, até 14,8% das pessoas ganham um zumbido. Então é muita coisa que tem para a Covid atrapalhar. E se você puder melhorar da parte da Covid, você volta, a princípio, você volta para o nível anterior, né? Então, que bom que você aprendeu a relativizar, porque isso é o que o cérebro faz mesmo. Ele percebe, ele se incomoda e a tendência dele é se adaptar, tá? Mas enfim, eu vejo isso. Se foi para 45, né, me deixa na dúvida. Você perdeu a audição ou você só ganhou mais zumbido, tá? Então, procurar ajuda aí. Esteatose hepática pode ser a causa do zumbido, Gisela? Então, não é que a esteatose hepática causa zumbido. É que quem causa a esteatose hepática também causa zumbido. Quem causa esteatose hepática é um abuso de carboidratos na maioria das vezes. É um erro alimentar. Então, o erro alimentar é a origem. Ele pode causar um braço ou um filhote, que é a esteatose, e outro braço ou filhote, que é o zumbido, tá? Enfim, então esteatose hepática é algo pra gente parar e falar assim, vamos mudar a alimentação. Nutricionista é o melhor amigo de todo mundo que precisa melhorar a alimentação. Quem mais? Muito bom, muito bom. Vamos lá para as perguntas, vamos lá para a caixinha. Olha aqui... Rapidinho, sobre implante coclear. Eu não vou falar hoje, porque ontem eu convidei um colega lindo, maravilhoso, um fofo de profissional, desses otorrinos que estão sempre rindo, e a gente vai fazer essa live de zumbido e perda de audição severa ou profunda, onde entra o implante coclear. Então, continuem me seguindo, que assim que ele definir a data, ele já aceitou, a gente só tá vendo a data, aí eu vou postar para vocês, tá bom? Que mais? Gente, tem muita pergunta. Acho que vocês ficaram aí no feriado, né? E capricharam aqui na caixinha. Vamos lá. Deixa eu ver que pergunta diferente é essa aqui. CPAP. CPAP é o aparelho para apneia do sono, para quem não sabe, né? CPAP aumenta a pressão no ouvido médio. Se tiver desregulado na síndrome da apneia obstrutiva do sono, pode causar zumbido e TD? Nossa, que pergunta complexa. Então a pessoa tá tentando responsabilizar o CPAP pelo zumbido e colocando um mecanismo de ação. Vou dizer o que eu tenho de experiência. Acho que das pessoas que têm zumbido, apneia e já se tratam com CPAP, eu vejo que na linha do tempo o zumbido muito mais frequentemente está associado à apneia pré-CPAP do que ao uso do CPAP. Então estou aqui puxando da memória, mas eu não me lembro de nenhum caso de paciente que tenha vindo e falado alguma coisa assim, ou falado, a gente descoberto dentro dos fatores, né? A gente sempre pergunta para o paciente, o que você acha que fez o seu zumbido aparecer dentro de tudo que acontece na vida dele, né? Eu não lembro de ninguém que tenha respondido, eu coloquei CPAP para me tratar da apneia, que é uma vilã enorme, né? A apneia mata, né? E falar assim, eu comecei a me tratar e daí o zumbido apareceu. Assim, sinceramente, não consigo ir mais além do que isso, tá? Eu pensaria sinceramente no possível vínculo do zumbido com a doença, que é a apneia. Que mais? Um pouquinho mais aqui com vocês. Acho que bebida alcoólica piora e aumenta o zumbido. Excelente pergunta, Janete.
Excelente, nem a pergunta, constatação. Quero saber de vocês, quem é que toma alguma bebida alcoólica, seja lá qual for, fermentada ou destilada, e também percebe que o zumbido piora? Vamos lá? Vamos responder aqui na prática para a Janete aqui. E olhe que tô solteiro. Tá solteiro. Fernando, eu já desisti de arrumar uma companheira nova para você. Eu já desisti. Porque tem testemunhas aqui na live das 3, 4 vezes que eu tentei e você rejeita. Você rejeita. Então, assim, tô achando que você gosta de ficar solteiro. É isso aí. Vamos lá ver o que o pessoal tá respondendo. Nossa Senhora, como vocês já falaram. Meu Deus. Então a pergunta era isso, né? Se o álcool piorava o zumbido de vocês. O Ricardo tá falando que não, pra mim não. A Rosilene tá falando que sim, na hora. Olha que interessante isso, hein? Então o álcool... Deixa eu esperar mais um pouquinho antes de responder. Bom, vocês vão colocando aqui. O nosso tempo tá curto. Eu diria assim, que para a maioria, a gente pergunta para todo mundo, né? Da comida, da bebida alcoólica, etc. Então, eu diria que a maioria das pessoas que toma bebida alcoólica com alguma frequência não percebe mudança no zumbido. Tem gente que percebe para pior, tem gente que percebe para melhor. Ou seja, o álcool é um belíssimo exemplo da individualidade do ouvido de cada pessoa, tá? Então, porque se não faz nada para a maioria, para alguns piora, para outros melhora, gente, cada um é de um jeito, tá? Então, a minha preocupação é sempre com quem piora o zumbido por causa de álcool. Porque qual que é a mensagem por trás? Esse álcool, que pode estar uma delícia, o contexto tá uma delícia, tá agredindo. Então, se tá agredindo, eu quero mais é proteger o ouvido, tá? Pode ser a delícia que for, é o raciocínio idêntico que a gente faz para comida, tá? Então tá chegando mais resposta aqui, vou até interromper e ver aqui, ó. Então, para mim acontece na hora, é questão de segundos. A Ângela também percebe, piora. Tomando vinho, um cálice não piora. Boa, Deolinda, já eu comento isso. A lactose também piora. Vinho piora. Eu não posso mais tomar uma garrafa. Uma garrafa é bastante, ainda bem que você riu, né? Eu tomo raramente. Eu bebo sem álcool, vou testar com álcool, tá? Eu tomo raramente, por isso percebi, perfeito, é isso aí mesmo, né? Então, beleza, então vamos lá. Então, pra quem toma álcool e piora, é a hora que as minhas orelhas aqui acendem, eu falei, gente, mas tá agredindo. Então, se tá agredindo, é isso que a gente quer? A gente quer agredir e depois ficar falando, cura meu zumbido? Né? Essa conta não fecha, né? Então, especificando um pouco mais esse mistério, do jeito que a Deolinda, né, tinha falado. A gente viu que para algumas pessoas a questão tá no glúten da cevada, né? Cevada tem glúten, da cerveja e do uísque. Então, quando a pessoa toma cerveja ou uísque, o zumbido piora e com as outras bebidas alcoólicas não piora, tá? Então a gente pensa, bom, então aí não é o álcool, aí é a cevada e todo o processo inflamatório que a cevada faz em alguns intestinos, do jeito que a farinha de trigo faz, tá? Agora, para as pessoas que qualquer bebida alcoólica piora, o que a gente vê é dose. Então, a dose baixa não causa zumbido e o zumbido vem como um sinal de passou do ponto, tá? É como se fosse assim, eu como 1 ou 2 bombons de chocolate, eu fico tudo bem. Se eu como a caixa inteira, eu tenho diarreia. A diarreia é o sinal de que passei do ponto, né? Então, um exemplo para vocês entenderem que o corpo tá sempre dando sinal. E a questão é que às vezes a gente não entende, né? Mas os sinais estão aí, seja lá no intestino, seja no ouvido, corpo é corpo. Ele fala do jeito, na linguagem que ele consegue, tá? Então, o que eu tenho feito? Uma vez que beber com moderação, beber pouco, beber com moderação, não costuma ser algo agressivo, eu sempre falo para a pessoa, tenta achar qual que é o seu
ponto de equilíbrio que você beba e não tenha a piora do dia seguinte no zumbido, né? Nem a ressaca, nem a do zumbido, tá? E a outra dica é hidrata bem. Bebe e bebe água, bebe e bebe água, bebe e bebe água. Então você vai colocando aquele álcool e já vai diluindo ele mais rápido antes dele alcançar uma certa concentração capaz de piorar o zumbido, tá? Então são as dicas práticas aí que a gente vai vendo e tentando ajustar a vida do paciente. Mas prestem atenção nisso, tá? E para a pessoa que falou, ó, eu bebo e em segundos o zumbido piora, quer dizer, não tem nenhuma questão com dose aí, ó, é rápido. Essa é uma resposta do tipo alergia alimentar. É como se seu corpo entrasse em contato com uma dose pequena e se ele falasse português, a frase seria, tira isso daqui, tá? Então, respostas corporais abruptas tendem a ser na base do processo alérgico, ó. Tira isso daqui de mim, tá? E aí que a gente tem que entender os sinais do corpo para ver, ué, como é que eu vou fazer com o meu zumbido? Eu continuo bebendo e daí eu quero que ele cure? Eu continuo agredindo, mas daí eu quero que ele se recupere? A conta não fecha, né? Então, tá dando para vocês entenderem como é muito particular de pessoa para pessoa? Acho que quando vocês entenderem essa questão de ser particular, vocês vão entender melhor por que é difícil tratar o zumbido. Por que não adianta perguntar, o que eu faço, o que eu faço aqui em rede social? Porque é um conjunto de minúcias, tá bom? Assim, deu para entender, tirei, etc. Então tá bom. Gente, estamos chegando no nosso horário aqui, vou fazer mais uma aqui. Uma pergunta. Deu para entender, né, Fernando? Então, quando você for arrumar mais uma nova companheira aí, então bebe bastante água junto com a cerveja, tá bom? Bebe bastante água. Deixa eu só ver essa pergunta aqui. Há 12 anos, eu perdi a audição no ouvido esquerdo. Em 2021, eu perdi a audição do lado direito. E o zumbido veio como uma turbina de avião. Uso o aparelho, mas não resolveu nada. Entendi. Então, a surdez antiga não foi suficiente para causar zumbido. Mas a de 2021 já estava na pandemia. Então, tem que ver se isso não foi. Do jeito que a gente começou ali, né? Se você não pegou, no comecinho da live eu comecei a explicar desse curso que a gente está fazendo do pós-Covid, pós-vacina. Então, todo mundo que o zumbido nasceu de 2020 para cá, precisa pensar nisso, ó. Pode ter sido Covid, pode ter sido vacina, tá? Porque o problema que a gente está vendo dos sintomas que aparecem e não vão embora, né, a Covid, síndrome pós-Covid, a síndrome pós-vacina, por causa da proteína do vírus que está presente. Lógico, quando ele entra na gente, que é a Covid, mas está presente quando a gente toma as vacinas, porque de formas diferentes, com mecanismos de ação diferentes, todas as vacinas vão induzir a produção da proteína spike, né? Proteína spike é a bolinha, lembra do desenho do coronavírus? A bolinha cheia de espetinho, né? Então, os espetinhos ali são a proteína spike. E essa proteína spike, ela pode permanecer. Tem duas pesquisas recentes mostrando que, mesmo que a Covid, os sintomas de Covid passem, ela pode permanecer no nosso sangue, a spike pode permanecer no nosso sangue, inflamando, ativando o nosso sistema imune por até 15 meses dentro dos monócitos, né? Pode ser que seja até mais tempo. Então, a pesquisa que apareceu foi comprovando que até 15 meses pós-Covid, a proteína spike pode estar dentro da gente, provocando determinadas reações. Então, quando o corpo não lida bem com a proteína spike, 15 meses é um baita tempo. Tá? E para as vacinas, até 90 dias, a proteína spike, até 90 dias, ela pode estar dentro da gente, perpetuando aí um processo, o efeito colateral.
ou seja, perpetuando o processo inflamatório nos vasos sanguíneos. Então, a proteína spike tem uma super afinidade pelos vasos sanguíneos, e por isso que ela dá sintoma de alto a baixo do nosso corpo, diversificado, tá? Então, para todo mundo que tem zumbido da pandemia pra cá, se liguem, eu tive Covid ou não tive. O problema que eu já tô vendo atualmente é que tem Covid que a pessoa já não testa mais. Por quê? Perdeu o medo de morrer, perdeu o medo de contagiar, né? Mas ela fala, meu filho teve, mas eu não fui testar, né? Só que o zumbido começou logo depois. Então, tem uma chance de ter tido uma Covid pelo contágio, pela proximidade da família, não testada, que virou Covid longa. Gente, é muito doido. Então, eu sugiro que todos vocês fiquem aí com esse pensamento, porque, como está dizendo o meu professor, né, do curso agora, que é o Dr. Guilherme Peck, um cardiologista que ficou bem famoso aí, atuando intensamente na linha de frente aí da Covid, e agora com Covid longa e com pós-vacina, né? É isso, é uma nova medicina que a gente tem que se preparar para fazer, para tratar as sequelas das pessoas com Covid e com vacina, tá? Enfim, a gente vai dormir com essa, né? É difícil, é pesado, mas é algo pra gente perceber. Porque se a gente percebe, mesmo que a notícia seja ruim, se a gente percebe, tá aí algo para se ligar em buscar ajuda, né? E enfim, as ajudas sempre aparecem, mais cedo ou mais tarde, elas sempre aparecem. E assim tá sendo o meu feriado, né? Como eu falei lá no comecinho também, eu escolhi fazer esse curso, então ontem e hoje estudei um monte e deixei aqui para ficar respondendo as perguntas de vocês, para fazer a minha pausa e interagir um pouco, porque essa casa tá um silêncio que só eu fiquei dessa vez, né? Mas é por um bom motivo, como eu falo, é um investimento, né? E quem sabe com esses conhecimentos a gente consegue ajudar mais pessoas de uma outra maneira. Tá bom, queridos e queridas? Muito obrigada aí pela presença maciça de vocês, mesmo no feriado, tá? Muito gostoso saber que a gente tá sempre acompanhada aí nesses horários, mesmo que virtualmente, e que a gente pode contribuir com alguma coisa para esse conhecimento pessoal de vocês, tá bom? Então, um beijo no coração, um abraço apertado aí, bom resto de domingo e aproveitem amanhã para descansar, tá bom? Tchau, gente, até mais!